Olá amigos, sou Davi Valentim, da Suporte Empresarial. Que bom que você está conosco no CONALIDE, o Congresso Nacional de Liderança. Agradeço já pelo voto de confiança, você estar conosco. Vamos ter alguns dos melhores palestrantes da atualidade. E o tema, como você já sabe, é liderança. Vamos começar hoje com Elias Lourenço, diretor do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, que vai falar como ser um líder respeitado. Um tema muito importante. Eu quero agradecer pelo esse voto de confiança. Sei que depois de um dia de trabalho não é fácil, né? A gente se dedicar um pouco mais ainda e ouvir alguma coisa sobre liderança, mas se nós quisermos algum resultado diferente, temos que fazer algo diferente também. Então essa é uma oportunidade. Espero que o evento seja muito útil e você tire um grande proveito então desse primeiro encontro. Muito obrigado, então. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo você também. Muito obrigado por esse tempinho de vida, da sua vida, que você separou para assistir a esse vídeo. Eu sei que a sua vida é muito importante, é muito especial e, sabendo disso, eu vou me empenhar do lado de cá, no melhor que eu puder, para que você possa viver daí um momento muito especial de vida, um momento de muita utilidade na sua vida. Nós vamos compartilhar isso, você vivendo daí e eu vivendo daqui, mas estaremos vivendo o mesmo momento, um momento de vida que vale a pena ser vivido e que merece ser vivido da melhor maneira possível. O tema que nós vamos tratar a partir de agora é liderança. Liderança. Vamos entender um pouco melhor como se tornar um grande líder. Um líder que é querido, que é amado, mas que principalmente e acima de tudo é respeitado. Duas palavras definem a liderança. Liderança é exercer de autoridade e conquistar o respeito. Para exercer a autoridade que tem, você precisa ser respeitado. Se é um gerente, se você é um encarregado, um supervisor, ou quem sabe até você ainda não é nada disso, mas você quer ser um líder. Na vida pessoal, se você é pai e mãe, então você tem autoridade. Como pai e como mãe, vocês estão e você está revestida da autoridade de mãe, minha amiga. Agora, você tem toda a autoridade dentro de casa, precisa exercer essa autoridade que tem, mas para isso precisa ser respeitada. Quando você é um gerente dentro da empresa, na organização em que você trabalha, você é um encarregado, é um supervisor, alguém deu a você a incumbência, olha, você vai cuidar desse setor, você vai cuidar dessas pessoas, e o trabalho depende das suas orientações, e eu vou cobrar resultados de você. Então você foi revestido de autoridade e recebeu o cargo de gerente, o cargo de encarregado, o cargo de supervisor. Algumas pessoas deixam com que o cargo suba a cabeça, sabe? São aquelas pessoas que mudam de comportamento quando são promovidas a líder, quando são promovidas a chefe. Já notou que tem isso? Quer dizer, ele é teu amigo, é tua amiga. Durante anos vocês são bons amigos, mas de repente ele ou ela foi promovida a gerente. E quando foi promovida a gerente, na primeira semana você começa a perceber uma mudança de comportamento, não é mesmo? Você convida essa pessoa que é teu amigo, teu compadre, tua comadre, vocês se conhecem há tanto tempo. Escuta, vamos almoçar juntos hoje? E ele vira para você, ou ela vira para você, não, agora eu não posso. Mas por que não pode? Porque agora eu sou gerente, ué. Agora que eu sou gerente, eu não posso almoçar com qualquer um. Não posso sair por aí tomando cafezinho com qualquer um, a qualquer hora. Eu sou gerente. São aquelas pessoas que não entenderam que nesse momento em que foram promovidas estão revestidos da autoridade, o que significa que receberam uma incumbência, uma responsabilidade ainda maior. Não pode deixar subir a cabeça. A autoridade é algo que você exerce, é algo que você estabelece. Agora, para que isso aconteça e aconteça bem, da melhor maneira possível, você tem que conquistar o respeito, porque quando as pessoas não respeitam a autoridade que alguém tem, elas questionam essa autoridade. É quando você vê, por exemplo, e nota pessoas que são questionadas, líderes, né? Que são questionados o tempo inteiro naquilo que querem, naquilo que pedem. Ele dá uma ordem, as pessoas demoram a obedecer,
questionam antes de fazer, reclamam demais para fazer aquilo que foi pedido, que lhes foi solicitado. Isso o que é? É falta de respeito. Os líderes precisam ser respeitados. De que maneira? Menos questionamento. Sabe, menos reclamações quando se pede alguma coisa. Então a questão fundamental que nós vamos pensar juntos aqui é como conquistar o respeito por parte das pessoas, essas com as quais você convive no trabalho e fora do trabalho, dentro de casa, no lar, em família. Como conquistar o respeito? Como ser ainda mais ou ainda melhor respeitado? O que as pessoas respeitam, afinal de contas? As pessoas respeitam normalmente aquilo que nós chamamos dos 3 P's. Os 3 P's são poder, prestígio e posse. Respeitamos quem tem o poder nas mãos. Respeitamos aquele que tem muito dinheiro, posses. Já notou? Como as pessoas muito ricas, elas normalmente são muito respeitadas, porque o dinheiro tem o seu poder. Ela tem muitas posses. Ou então tem muito prestígio. Nem sempre é uma pessoa muito rica, nem muito poderosa, mas ela tem muito prestígio. Nem sempre nós esperamos que uma pessoa que tenha prestígio tenha posses. Por exemplo, quando você observa um juiz no exercício do seu trabalho, quando você observa um jurista que tem que julgar, que tem que... O que você espera desse juiz? Que ele tenha muitas posses? Claro que não. Ao contrário até, não é mesmo? Quer dizer, se ele tem muitas posses e ele é um juiz, você fica um pouco preocupado. Como é que ele conseguiu tanto dinheiro exercendo o exercício de um juiz? Não é isso que se espera dele? Então, nós respeitamos o quê? O prestígio que essa pessoa tem. E por que ele é prestigiado? Por que ela é prestigiada? Porque é uma pessoa ética, é uma pessoa correta, é uma pessoa firme nas suas posturas e decisões. Isso dá prestígio a essa pessoa. Então, os 3 P's nem sempre estão aí ao nosso alcance. Mas então como fazer para que as pessoas te respeitem, mesmo que você não tenha muitas posses, mesmo que você não seja muito prestigiado, ou mesmo ainda que você não seja aquela pessoa muito poderosa, né, na maneira firme de ser? Ao longo da história, nós vimos líderes que impuseram o poder deles pelo medo. As pessoas tinham medo e o respeito se confundia com o medo. Aceitavam, mas sem querer aceitar. Engoliam, na verdade, o que aquele líder falava, o que ele determinava, porque tinham medo das consequências de não fazer o que eles faziam. Se você é um líder e você então tem que exercer da autoridade que tem, e para isso precisa ser respeitado, o que você vai fazer para ser respeitado? Vai ser aquele líder inflexível, duro, firme, que as pessoas temem, que as pessoas têm medo? Tem líder que é assim, não tem mesmo? Quer dizer, tem chefe que muitas vezes você tem que falar com ele, o assunto é urgente, é importante, mas as pessoas têm medo. E quando chegam para falar com ele, perguntam logo para a secretária: escuta, como é que está o chefe hoje? Como é que está o humor dele? E se a secretária diz que ele não está lá muito bem, que o humor dele não está bem, então deixa para depois. É urgente que eu tenho que falar para ele, mas não vou enfrentar ele nesse momento, não. Então, gente, não pode ter medo, as pessoas não podem ter medo do líder, tem que respeitar, mas não pelo medo. A história está cheia de exemplos de líderes que exerceram de autoridade com mão de ferro, exerceram de autoridade, foram respeitados, mas porque as pessoas queriam, não, mas porque tinham medo das consequências. Sabe, aquele líder que dentro da empresa está o tempo inteiro ameaçando a tudo e a todos, aqui, hein, abre o teu olho, hein, cabeças vão rolar, hein. Olha aqui, a fila do desemprego lá fora está grande, hein? Escuta, ô fulano, tá, você tem algum outro emprego aí em vista? Já tem alguma coisa aí, alguma opção? Porque senão, presta atenção, hein? Seu comportamento tem que ser melhor. Teu desempenho tem que melhorar, hein? Você tem que desempenhar melhor, hein? Tem que resultar melhor. Não estou satisfeito com isso aí não, hein? Abre o teu olho. Estamos de olho em você, hein? Quer dizer, esse é aquele tipo de líder que ele até consegue com que algumas coisas sejam feitas. Mas por quanto tempo? Esse aqui é o ponto. Ele cria um ambiente tão carregado, tão pesado, onde não há criatividade,
onde as pessoas não se sentem à vontade, livres para agir, para fazer o que tem que ser feito. Então, a história tem exemplos como esse, de líderes que se tornaram grandes líderes, que foram respeitados e exerceram de autoridade, mas que hoje em dia não damos valor a eles. Líderes como esse, por exemplo, que você está vendo aí, Adolf Hitler, eu pergunto a você, é um líder ou não é? Sem dúvida alguma que ele foi respeitado, sem dúvida alguma que ele exerceu com mão de ferro toda a autoridade que ele tinha. Mas por que as pessoas o seguiram? Porque tinham medo dele. Acreditaram primeiro numa fantasia, numa ilusão, em algo que não era verdade. Mas ele foi respeitado pelo medo, as pessoas tinham medo. As pessoas temiam Adolf Hitler, como hoje as pessoas temem líderes como esse. Kim Jong-un é o líder máximo na Coreia do Norte. E o mundo teme o que um homem como esse, que tem os dedos em um botão, que acredita-se hoje e teme-se hoje que ele tenha o domínio, algum domínio da tecnologia nuclear, e ele possa causar danos, principalmente a quem está mais perto ali, como é o caso do Japão. Os japoneses temem medo. Ele é respeitado, ele tem autoridade, exerce autoridade, mas eu pergunto a você, ele é respeitado como deveria? É claro que não. Então, o que é ser líder de verdade? Olha, nós temos que entender a diferença que existe entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é uma coisa que precisa ser exercida. Agora, você não pode pretender conquistar a sua autoridade sendo autoritário. É autoritário aquele que não ouve, aquele que não tem empatia, aquele que não tem simpatia pelo outro, aquele que não tem carisma. Uma pessoa que exerce autoridade, mas conquistando o respeito para exercer da autoridade, é essa pessoa agradável, esse líder agradável que aprendeu a ouvir. É aquele líder que as pessoas não temem, se sentem, ao contrário, à vontade ao lado dele. Olha, minha amiga, meu amigo, por favor, não confunda autoridade com autoritarismo. O autoritarismo é o medo. O autoritarismo é não permitir as pessoas opinarem, dizer o que querem, dizer o que pensam. Agora, a história também registra exemplos maravilhosos de líderes como esse que você está vendo aí agora, Barack Obama. Esse homem entrou para a história quando deixou o governo americano depois de 2 mandatos. Entrou para a história e a história, ao longo do tempo, vai julgá-lo cada vez melhor como líder que foi. Ele terminou o seu governo com o maior índice, um dos maiores índices de aprovação popular, respeitado pelo povo, admirado pelo povo, tendo tomado iniciativas que significaram grandes conquistas. E a tensão diminuiu. E houve um momento de muita produtividade americana, a economia americana voltou a crescer, graças à autoridade que esse homem exerceu como líder, sem que ninguém tivesse medo dele. Ao contrário, homens como esse marcam a nossa existência, serão respeitados, não durante o tempo em que governou. Este homem, ele será respeitado por toda a vida. Este é um líder que conquistou o respeito. Este homem que vocês estão vendo aí agora, Sérgio Moro, este homem, ele não exerce de autoridade de uma maneira arbitrária, autoritária, como muitos especulam e tentam colocar e dizer que ele está sendo autoritário. É claro que não. É um homem que está sendo respeitado, é respeitado por toda uma nação. Agora, por quê? Porque ele está exercendo a autoridade dele. Ele recebeu uma incumbência, ele tem autoridade de julgar, e é isso que ele está fazendo. Agora, ele não se deixa manipular, e por esse motivo ele é respeitado e será sempre muito respeitado. As esperanças do povo brasileiro foram depositadas na ética, na autoridade deste homem, Sérgio Moro. Sabe, líderes como esta mulher, que durante o período de presidência dela, do STF, Supremo Tribunal Federal, ela teve que ser firme muitas vezes. Ela teve que dar um chacoalhão em muita gente adulta, hein?
muita gente muito bem preparada para julgar, mas que estavam seguindo um rumo, que ela entendia que aquilo não era o correto. E ela simplesmente exerceu não com mão de ferro, mas com o bom senso, com a coerência, amparada na incumbência que ela recebeu, amparada na autoridade que ela tem como juíza. E ela estabeleceu aquilo que precisava ser estabelecido. Então, meus amigos, você que é líder, nós precisamos entender de uma vez por todas, e eu quero colocar isso para você de uma maneira muito clara. Como ser respeitado? Duas coisas você precisa saber para estabelecer o respeito. Como exercer a autoridade e como conquistar o respeito das pessoas, duas coisas você precisa fazer. E a primeira delas, como líder, a primeira coisa que você precisa fazer para ser um líder melhor entenda a diferença que existe entre limites e limitações. Para exercer a sua autoridade, primeiro você precisa compreender que autoridade vem de autoria. A autoria não vem da idade, e sim da autoria. Existem aqueles que acham que, olha, eu tenho que ser respeitado, eu mereço ser promovido a chefe aqui nessa empresa porque eu tenho mais tempo de empresa. Será mesmo que devemos promover alguém a líder apenas porque ele tem mais tempo de empresa? É claro que não. Sabe, você não exerce de autoridade apenas porque tem mais idade. Você exerce de autoridade porque você é o autor de algo. A autoridade vem daí, vem da autoria do que você fez, daquilo que você realizou, daquilo que você produziu. Goste você ou não de ouvir o que eu vou te dizer agora, é importante saber e ouvir. Ninguém é promovido a gerente por acaso, minha gente. Não é uma questão política. É claro que existe a questão política, aqueles que sabem muito bem fazer a sua encenação política para ser promovido, mas olha, eu garanto a você, esse não dura muito tempo no cargo. Agora, que havia um líder, eu me refiro a esse líder, que ele foi promovido e ele continuou crescendo e subindo de cargo. Sabe por que isso aconteceu? Porque alguma coisa boa ele fez. Não adianta você ficar nivelando por baixo, criticando aqueles que são promovidos, achando que você é que deveria ter sido promovido no lugar dele. Estude o que ele fez. Por que ele foi promovido, ele, não você? Por que ele foi promovido e não aquele outro? Olha, é muito importante compreender. E é muito importante, na hora de escolher alguém para promover, como líder, como gerente, como chefe, como encarregado, o que ele fez? Qual é a história de vida dele? O que ele mudou para melhor aqui? O que ele construiu de resultado? A autoridade tem aquele que é autor de algo, aquele que construiu algo bom, aquele que fez algo de melhor. Ele é o autor disso, não é uma questão de idade. Então, a autoridade, você para estabelecer a autoridade, como que você faz para estabelecer de autoridade? É com o dedo no nariz de todo mundo? É sendo duro e inflexível? É claro que não, nós já vimos o nome disso, e o nome disso não é autoridade, é autoritarismo. Então, como fazer para conquistar o respeito das pessoas? O que fazer para conquistar o respeito das pessoas, para daí então exercer da autoridade de líder? Duas coisas são fundamentais. Estabeleça limites e ajude as pessoas a superarem as suas limitações. São duas questões que nós temos que separar uma da outra e entender uma e depois entender outra. Limites, o que são? Para que servem? E limitações, o que são? E como superar limitações? As pessoas confundem e falam, cometendo um grande erro quando dizem, olha, você precisa superar os seus limites. Não, está errado. Limites não existem para serem superados. Limites existem para serem respeitados. Limitações, sim. Essas existem para serem superadas. Limitações são a insegurança, os medos que temos quando não nos sentimos capazes de fazer, de realizar algo. E aí quando surge um líder que acredita em você, que te pega pelo ombro, que te levanta o moral e diz para você, olha, eu confio em você, eu sei que é possível, eu sei que você pode, que você vai conseguir.
Então aquele medo, aquela insegurança que você tem e que você sente, quando você sente que alguém confia e acredita em você, você sente uma força renovada para superar essas limitações. Agora, limites o que são? Limites existem para serem respeitados. Limites é o sinal vermelho no trânsito, ele não está ali para te atrapalhar. Você tem pressa, mas tem que parar no sinal vermelho, porque senão você põe a sua vida em risco e põe a vida de outras pessoas também em risco. Limites todos nós temos e temos que aprender a respeitá-los. E isso vem do autoconhecimento. Precisamos, minha gente, saber muito bem quais são os nossos limites, até onde podemos ir, até onde não podemos ir, até onde devemos ir e até onde não devemos ir. Você, como líder, estabeleça na tua equipe, estabeleça na sua empresa o que pode do que não pode, até onde se deve ir, aonde não se deve ir, o que é aceitável e o que não é aceitável. Sabem, um dia desses eu vi num programa, numa emissora de televisão, um programa jornalístico, um programa de reportagens. E eles estavam fazendo uma reportagem sobre festas de peão de rodeio. E mostraram o caso de uma menina muito jovem. E eles estavam falando de adolescentes que vão para essas festas de peão de rodeio e bebem. E bebem muito até. E aí então eles acompanharam o caso de uma menina que foi levada para o atendimento médico. E a médica atendeu aquela menina. A irmã da menina estava junto com ela e desesperada, porque essa irmã estava desacordada, estava tendo convulsões, bebeu tanto que desacordou e começou a ter convulsões. Então, imediatamente as pessoas pegaram aquela moça e levaram para o atendimento médico. A médica foi, deu o primeiro atendimento e aplicou glicose na veia, deixou a menina ali descansando um pouco. Aí a repórter foi e perguntou para a médica. E disse assim para a médica, escuta, mas olha, que coisa mais agitada que é isso aqui? É sempre assim nessas festas de peão de rodeio? Escuta com atenção a resposta que aquela médica deu. Ela apontou para aquela moça ali na maca, descansando, tomando glicose na veia, e disse assim, você está vendo aquela moça? Pois olha só, é a segunda vez que essa moça é trazida aqui, esta noite. Sabe o que significa isso? Significa que aquela menina, ela bebeu até cair, minha gente. A hora que ela foi para o atendimento médico e a hora que ela saiu do atendimento médico e ela estava bem, o que ela fez? Voltou a beber de novo até cair. O que é isso? Isso são pessoas que não conhecem o seu próprio limite, não sabem o que pode daquilo que não pode. Há um limite para tudo na vida, há um limite do quanto comer, há um limite até mesmo do quanto trabalhar. Então nós temos que ter o autoconhecimento, nos conhecer um pouco melhor para saber até onde podemos ir, até onde não devemos ir, o que precisamos evitar, e aí é onde entra o líder. Não tenha medo de, como líder, estabelecer limites, deixar claro a tudo e a todos até onde podem ir, o que pode e o que não pode, o que serve do que não serve, o que é aceitável daquilo que não é aceitável. Isto são limites. Estabeleça limites e você vai estar estabelecendo de autoridade. Limitações é diferente. Limitações precisam ser superadas. O que são limitações, não é? Como eu disse há pouco, e eu repito aqui agora para você, para frisar e deixar bem claro. Um líder, ele é mais respeitado no momento em que ele tem a empatia e ele desenvolve o carisma, quando ele ajuda aqueles que precisam ser ajudados, quando ele é um servidor. Sabe quando mais as pessoas precisam de um líder? É justamente quando se sentem enfraquecidas. Na prática, você pode observar como é que surge um líder. É diante de uma grande crise que surge um líder. É quando as pessoas estão meio que desencontradas, não sabem exatamente o que vão fazer, para onde é que vão. É nesse momento que surge alguém que sabe o que fazer, que sabe para onde ir. E as pessoas então seguem a esse líder pela convicção que ele tem, a certeza que ele demonstra ter, porque ele acalma todos, ele indica o caminho. Então esse é um papel do líder. Minha gente, o verdadeiro papel do líder, e ele conquista o respeito quando ele percebe a fraqueza, o medo, a insegurança, mas ao mesmo tempo ele consegue enxergar o enorme potencial que aquele ser humano tem. E ele consegue enxergar isso mesmo que a própria pessoa não veja, mesmo que ela mesma não enxergue. Mas ele olha para aquela pessoa e diz, olha, eu acredito em você.
Eu estou apostando todas as minhas fichas, porque eu sei da tua capacidade, eu sei que você é capaz de fazer, vai lá, eu confio em você. O que fazer, então, para conquistar o respeito das pessoas? Sabe, 3 coisas você precisa fazer. Primeira delas, mostre o que você sabe. Não esconda o jogo. Compartilha mesmo com o outro aquilo que você sabe, mostra. Sabe, você tem uma visão, você tem uma maneira de ver a vida, de ver o mundo, de ver as coisas, você tem uma visão de trabalho, mostre. Demonstre generosidade em mostrar tudo aquilo que você sabe. Agora, é muito importante entender que seja o melhor naquilo que você sabe. Você tem que saber que o teu conhecimento, aquilo que você sabe, continua sendo importante, necessário, e você está disposto a fazer a segunda coisa, que é compartilhar daquilo que você sabe. Então, as pessoas vão respeitá-lo pelo que você sabe. E as pessoas vão admirá-lo e respeitá-lo, por quê? Porque você compartilha daquilo que sabe. Terceira coisa que você deve fazer, seja um exemplo. Dê o exemplo. Sabe, quando você faz essas 3 coisas, mostra o que sabe, compartilha o que sabe e dá um exemplo, você está demonstrando na prática as 3 coisas que todos deveriam saber e aprender também na tua equipe de trabalho. Mostrar o que você sabe, o nome disso é habilidade. Seja habilidoso em algo. Descubra qual é a sua maior habilidade. Aonde que você realmente é bom. Aonde você é insuperável ao longo do tempo, ao longo dos anos. Existem habilidades que deixaram de ser importantes. O que adianta, por exemplo, ser o mais rápido e exímio datilógrafo hoje em dia? O que adianta ser um especialista em telex? Lembram do tal do telex? Essa é uma habilidade que não é mais necessária hoje em dia. Então o líder, ele é respeitado, ele perde o respeito quando ele fica muito nostálgico, muito saudosista, falando das habilidades que ele tem, mas que não servem para mais nada hoje em dia. Assegure-se, tenha certeza, faz aí uma revisão de vida para saber se as habilidades que você tem continuam sendo necessárias. E que habilidades são necessárias hoje e que você pode ter e dominar cada uma delas. Compartilhar o que você sabe é compartilhar do conhecimento. E nós estamos vivendo, minha gente, a era do compartilhamento. O carro hoje é compartilhado, chama-se Uber. Os conhecimentos estão na internet, tudo aquilo que você precisa saber está compartilhado na internet. Eu me lembro que há muitos anos atrás, algumas pessoas se orgulhavam em ter em casa uma enciclopédia chamada de Barça. Era uma enciclopédia enorme, grande, bonita. Aquilo era tido até como um símbolo de status, de intelectualidade, de ter conhecimentos. Hoje em dia, a biblioteca, a Barça, foi substituída pela Wikipédia, se você prefere chamar assim. E essa biblioteca virtual, ela é mudada agora, numa fração de segundos. Tem pessoas que estão entrando na Wikipédia, estão compartilhando algo novo ali. Nós estamos vivendo a era do conhecimento compartilhado. Houve um tempo que se dizia que quem tinha informação tinha o poder. Hoje nós podemos dizer que quem compartilha essa informação é que tem o poder. Agora, dê o exemplo, e dar o exemplo é uma questão de atitude. Lembre-se sempre, atitude é uma questão de escolha. É você quem escolhe a atitude que vai ter. Ninguém pode te obrigar a ter uma atitude que não é a que você gostaria de ter ou deseja. Agora, qual é a atitude correta de um líder? Quer ser respeitado? Escolha uma atitude, tenha postura de líder. Sabe? Fale menos, vá direto ao ponto, não repita tanto as coisas. Para com essa voz de pidão, de pedir pelo amor de Deus para as coisas serem feitas. Seja claro, seja rápido, seja objetivo, vá direto ao ponto, fale uma vez só, não repita tantas vezes a mesma coisa. Qual é a atitude de um líder? Qual é a postura correta de um líder? O que se espera de um líder? Ou como deveria ser o líder ideal? Que atitudes tem, que comportamento tem o líder ideal? Então grave bem isso. O líder tem que ter postura de líder. Dia desses eu estava num shopping e eu vi quando 2 casais, um casal muito jovem, com um casal de crianças também,
de mãos dadas, e havia um casal mais idosos, e eu entendi que eram os avós daquelas crianças. E daqui a pouco a menina começou a fazer manha, começou a fazer birra e se jogou no chão do shopping. E começou a gritar, espernear, e ela estava querendo alguma coisa que a mãe não queria fazer ou não queria dar para aquela menina, e ela começou a fazer manha e começou a gritar, e porque queria, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E naquele momento a mãe chegou perto daquela criança e se abaixou para falar com a menina. E eu fiquei observando, olha, eu sei que é muito feio ficar observando a conversa dos outros, não faça isso não, tá bom? Eu fiz apenas pela ciência, para observar e aprender alguma coisa com aquilo que eu imaginava que iria acontecer ali. Eu queria ver como que aquela mãe iria agir, como que ela iria exercer da autoridade de mãe. E aí, então, eu observei e vi quando aquela mulher ela se abaixou e começou a falar com a filha, dizendo simploriamente, era patético de ver aquela cena, ela de uma maneira simplória, dizendo, filhinha querida, pelo amor de Deus, não faça isso. Olha, está todo mundo olhando, está todo mundo vendo, filha, não faz isso não, levanta daí. Gente, é patético isso não é postura de líder. Mãe é líder e tem que ter postura de mãe, postura de líder. E foi aí que eu vi quando aquele senhor, imaginei eu que era o avô daquela menina, se aproximou. Ele viu que não estava funcionando e ele então se aproximou. E quando ele se aproximou, eu me aproximei também, porque eu queria saber o que ele iria falar, o que ele ia fazer naquele momento. Fiquei observando a cena e ele simplesmente, com muita firmeza, com postura de líder, ele disse uma vez só, levanta daí, agora! E a menina se levantou e para de chorar, engole o choro. E a menina engoliu o choro, olhando com o olhão arregalado para o avô. Agora dá a mão para sua mãe e vá junto com ela. E a menina deu a mão e foram caminhando. E acabou aquela cena patética. Você pode talvez achar que isso é um exagero, mas minha gente, é isso que nós temos que reaprender a fazer. Ter postura de líder. Não ficar repetindo tantas vezes a mesma coisa. Não falar como se não tivéssemos certeza do que estamos falando. Fale com convicção. Líder tem que ter postura de líder. Observe qual tem sido a sua postura como líder. Não é estar ali de dedo no nariz do outro, ameaçando, intimidando, constrangendo a pessoa. Não é também estar sempre irritado, nervoso, apressado, estressado. Sabe? Um líder que não dá um bom exemplo, que não cumpre corretamente a sua agenda, vive atrasado, vive explodindo diante de tudo e de todos, ele se enfraquece como líder, não é respeitado. Agora, por outro lado, também, ser aquele líder bonzinho, né, que deixa todos à vontade, deixa fazer o que querem, isso também não vai nos permitir chegar aonde precisamos chegar. Então, o líder ideal, o líder que as empresas procuram hoje, que precisam ter, tem algumas características, algumas questões que todos nós aqui podemos desenvolver. E quais são elas? Aquelas que no mercado está absolutamente claro para todos nós que todo líder precisa ter. Primeira delas, coragem. Tenha coragem de fazer aquilo que muitos não têm coragem de fazer. Estabelecer limites é uma delas. Por quê? Porque você não fica popular. Sabe, há um momento que você tem que dar um murro na mesa mesmo e dizer, pessoal, chega, hein? É assim que tem que ser feito e é assim que vamos fazer. Não tente agradar a todo mundo. É impossível. Outra coisa fundamental, tenha humildade. Coragem e humildade andam juntos. Entenda que você, por melhor que seja, sem uma boa equipe você não vai muito longe. Então é muito importante ter a humildade de tentar entender as pessoas, conhecer melhor das pessoas, o melhor das pessoas, para que elas possam dar o melhor de si. Então você tem que ter humildade de aprender com elas. Tem que ter também, o líder tem que ter a capacidade de se reinventar. Não se acomoda, busque novos conhecimentos, aprimore aquilo que você já sabe, atualize o que já sabe, mas se reinvente constantemente para se manter como líder. Outra coisa fundamental que eu quero chamar a sua atenção como líder na hora de formar uma equipe não olhe apenas currículo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que eu tenho visto ao longo de anos trabalhando com empresas, orientando profissionais. Mais importante que o currículo é o talento. Agora, normalmente as empresas olham apenas o currículo e não o talento.
Porque, claro, é palpável, o currículo está preto no branco, está escrito. Enquanto que o talento, você tem que observar, você tem que esperar, observar, conhecer a pessoa. E aí, no mundo frenético que nós vivemos, não temos tempo e não estamos preparados para identificar o talento. Eu vou dizer uma coisa para você, o talento é mais importante ainda do que o currículo. Agora, se você puder unir os dois, você se torna imbatível. Um bom currículo e muito talento torna qualquer profissional imbatível. Agora, você como líder precisa treinar o olhar. Precisa treinar a sua capacidade de observação, de olhar para essa criatura humana e saber, ele serve para quê? Ele presta para quê essa criatura? Aonde é que ele seria melhor? Então, dê mais ênfase, dê mais importância ao talento, mais ainda do que o currículo. Outra coisa fundamental é o planejamento e a organização. Dar um bom exemplo de planejamento, dar um bom exemplo de organização é a grande lição que farão com que as pessoas respeitem você como líder. Seja você mais planejado, melhor planejado, seja você o mais organizado, o primeiro a chegar, o último a sair, cumpra a sua agenda, não deixe ninguém esperando, cumpra as suas promessas. Isso tudo são questões fundamentais e que vão fazer com que você se torne um líder ainda melhor como líder. 4 competências serão determinantes nesse momento que nós estamos vivendo. A primeira delas, a primeira competência fundamental para um líder é competência na gestão estratégica de pessoas. Gestão de pessoas, eu sei que você sabe o que é. Todos nós sabemos. Contratar, demitir, como formar uma equipe, como definir o perfil do cargo, qual é o perfil das pessoas que você procura, como lidar com as pessoas. Isso é gestão de pessoas. Agora, nós temos que ir um pouco além. Eu me refiro aqui à gestão estratégica de pessoas. Segunda competência que você precisa ter e desenvolver. Gestão é a capacidade, a competência em estabelecer metas. Minha gente, é muito importante deixar claro para todos o que você espera de cada um, de cada profissional, de cada setor, de cada departamento. Não adianta nada dizer a um vendedor, seja um bom vendedor, estabeleça o que se espera de um bom vendedor. Quanto ele deve vender, quanto à vista, quanto a prazo, com que desconto, se for o caso do à vista. Então nós temos que ser muito competentes como líderes em estabelecer metas. Como que se faz isso? Terceira competência fundamental. Todo líder precisa desenvolver a competência de conquistar e de manter os melhores clientes. Não é apenas conquistar e manter clientes. Isso é o que todos estão tentando fazer. Mas é conquistar e manter os melhores clientes. Quem são eles? Os melhores clientes são aqueles que compram e pagam em dia, e falam bem de nós. Agora, de que adianta você mobilizar toda uma organização, todo um setor, toda uma empresa para atender a um cliente que depois que é atendido vai embora e fala mal de nós? Então, o bom cliente, olha minha gente, é importante entender, o bom cliente é aquele que é bom pagador e é aquele que fala bem de nós. É uma referência do nosso trabalho. Agora, todos nós sabemos que uma empresa não sobrevive sem clientes. Claro, uma empresa depende dos clientes. Agora, uma empresa também pode quebrar se estiver trabalhando com o cliente errado. Aonde é que estão os clientes certos? Quem são eles? Como conquistar e manter os melhores clientes? Eu posso assegurar a vocês que a briga que existe hoje no mercado é para conquistar os melhores clientes e não apenas clientes. Quarta competência, e essa o mundo acadêmico desenvolve bem e trata muito bem disso, é como planejar, como organizar e como administrar. Todo líder tem que ser muito competente nessas 4 competências. A competência na gestão de pessoas, na gestão estratégica de pessoas, a competência em estabelecer metas, em conquistar e manter os melhores clientes e em planejar, organizar e administrar. Administrar a sua equipe, o seu setor, o seu departamento, a sua empresa. O que eu quero dizer para vocês como gestão estratégica de pessoas? Eu proponho a você que
amanhã mesmo, você reúna todo o teu pessoal e faça a eles uma pergunta. Peça para todos eles levantarem a mão, para levantar as mãos aqueles que estão felizes e satisfeitos com o salário que recebem. Você provavelmente não vai ver ninguém levantando a mão. Se forem sinceros, vão dizer que não. Se não tiverem medo, vão dizer que não estão satisfeitos com o salário. Por que eu estou dizendo isso e o que é que isso tem a ver com gestão estratégica de pessoas? Olha, gestão estratégica de pessoas é saber que toda insatisfação causa perda, dano ou prejuízo. E essas três coisas precisam ser evitadas. O que mais causa insatisfação hoje dentro de uma empresa? Em primeiro lugar, as estatísticas, as pesquisas muito claras, como por exemplo das organizações Gallup, em que entrevistaram mais de 1,5 milhão de profissionais e trabalhadores no mundo inteiro, em mais de 800 mil empresas, e perguntaram a esses profissionais, 1,5 milhão, hein? Inclusive aqui no Brasil, o que gera maior insatisfação? Em primeiro lugar, não foi o salário. Em primeiro lugar, foi o chefe. São aqueles que se sentem mal. Por quê? Porque o chefe é muito duro, muito inflexível, não permite um ambiente saudável. Agora, em segundo lugar, aí sim o salário. Então, é muito importante entender uma coisa, minha gente. E gestão estratégica de pessoas é isso. Quando as pessoas estão insatisfeitas, elas erram. Quando elas estão insatisfeitas, elas não capricham. Quando elas estão insatisfeitas, elas fazem de qualquer jeito. Elas não se preocupam em fazer o melhor, o seu melhor, em se dedicar. Então nós temos que entender de uma vez por todas, reunindo a todos e falar para todos claramente o seguinte: ora, nós estamos vivendo um momento economicamente delicado, é um momento que chamam de crise. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E é muito importante que todos vocês entendam. Só existem duas maneiras de aumentar o teu salário, já que é isso que está te deixando insatisfeito. Só dá para aumentar o teu salário que é aquilo que você recebe, a sua receita. Só dá para aumentar aquilo que você recebe quando a empresa também conseguir aumentar aquilo que nós recebemos. E, francamente, não está dando para aumentar o que recebemos. Porque vamos analisar na prática, diga isso a eles, claramente, olhando nos olhos de cada um. Isto é gestão estratégica de pessoas. É você, como líder, reunir toda a tua equipe e abrir o jogo com todo mundo. Olha, só existem duas maneiras de aumentar as receitas de uma empresa. É vendendo mais ou aumentando o preço daquilo que vendemos. Duas coisas que nós estamos tentando, todos estamos tentando, mas não estamos conseguindo. Nesse momento não está sendo possível vender mais. Estamos tentando, não estamos conseguindo. Neste momento não é possível também aumentar o preço. E se não é possível aumentar o preço e também não está sendo possível vender mais, como é que nós vamos aumentar a receita? Não tem como. Então, se não dá para aumentar a receita da empresa, também não dá para aumentar a tua receita. Agora, mais ainda, isso é gestão estratégica de pessoas. Diga a eles, você sabe, mas eles não. Como é que funciona uma empresa? Uma empresa funciona de resultados. Para a empresa continuar existindo, tem que continuar existindo resultados. Resultados positivos, melhores do que são. Então, veja bem, o que mantém uma empresa é a rentabilidade, é o resultado financeiro. E para melhorar o resultado financeiro de uma empresa, porque em última análise, a empresa tem que ter dinheiro em caixa. E se não tem dinheiro em caixa, o que vamos fazer? A grande verdade é que só tem duas maneiras de melhorar o caixa de uma empresa. Ou aumenta a receita, que é aquilo que falamos há pouco. Aumentar a receita significa vender mais ou vender por um preço maior. As duas coisas estamos tentando, mas não conseguimos. Então só tem duas maneiras de melhorar o caixa de uma empresa. Ou aumenta a receita ou reduz a despesa. Se não está dando para aumentar a receita, nós temos então que reduzir a despesa. E é nesse momento que precisamos de todos. Isto é gestão estratégica de pessoas. Deixo claro para todo mundo. Pessoal, precisamos da ajuda de vocês. Para quê? Para reduzir despesa. Há uma diferença entre custo e despesa. Quando se fala de crise, o que mais ouvimos falar é que temos que cortar custos. Eu não penso assim. Eu penso que o que nós temos que cortar, em primeiro lugar, não são custos, e sim despesas. O que é custo e o que é despesa? Custo é tudo aquilo que é necessário para que a empresa continue funcionando. Por exemplo,
A empresa não vai funcionar sem funcionários. A empresa não vai funcionar sem fornecedores. A empresa não vai funcionar sem clientes. Cortar fornecedor, cortar cliente, cortar funcionário, isso é cortar custo, mas não significa que vamos funcionar, que a empresa vai melhorar. Então o que nós precisamos? Cortar despesa. Minha gente, um carro. Um exemplo para vocês, tá bem? Imagine comigo um carro. Um carro para funcionar precisa de combustível. Ele não anda sem combustível. Agora, eu pergunto a você, custo para um carro, o combustível para um carro é o quê? É custo. Agora eu pergunto para você, e multa, hein? Um carro precisa de multa para funcionar? Claro que não. Então por que tem multa? Multa é despesa, combustível é custo. É claro que se o combustível for usado indevidamente, ele vira despesa. Agora, a multa é algo que pode se evitar. Um carro não precisa de multa para andar. Por que tem a multa? Falta de atenção, falta de cuidado, falta de capricho. Então é isso que nós temos que cortar nesse momento. Sabe, nós do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial fizemos uma séria pesquisa no Brasil, empresas no Brasil, para entender aonde é que estão as principais despesas dentro de uma empresa. Sabe o que ficou em primeiro lugar? A despesa número 1, erros humanos. Erros que as pessoas cometem sempre o mesmo erro, repetem o mesmo erro. E quando repetem o mesmo erro, eles já têm na ponta da língua, chefe, eu sou humano, chefe. Errar é humano. Chefe, eu sou humano, você também é. Vai dizer que você não erra? Chefe, faz parte. Errar faz parte, chefe. Você é humano, eu também sou e a gente erra. Olha, é verdade. Nós temos que admitir, é verdade. Errar é humano. Sabe, só Deus é que não erra. Ele é absoluto e é perfeito. E você não é Deus. Nenhum de nós somos. Então nós somos passíveis a erro. Só que tem um detalhe, minha gente. E isso é gestão estratégica de pessoas. Reúna todo mundo e deixe muito bem claro. Errar é humano? Claro que é. Mas errar é errado. Então chega de errar. Daqui para frente, nós temos que corrigir o que está errado. Esse é o papel de um líder. É essa a postura que se espera de um líder. Oriente para onde, o que está errado, aonde é que está o erro, como corrigir aquele erro. Errar é humano? Claro que é humano. Agora, você tem permissão de errar? Tem, mas nunca o mesmo erro. Aprenda com os erros. Nós temos que aprender com os erros para não cometer de novo o mesmo erro. Errar é humano? Claro que é, mas errar é errado. Pois olha, eu vou dizer a você como fazer com que as pessoas sintam orgulho daquilo que são e sintam orgulho daquilo que fazem. Aí é que está o grande segredo de um líder. Nós, do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, pesquisamos nos últimos 20 anos líderes no Brasil inteiro, dos mais variados setores, empresas de vários ramos de negócios, de portes diferentes, desde uma pequena, uma média, uma grande empresa. E nós queríamos saber o seguinte: como é que pensa esse líder? Como é que age esse líder? Quais são as atitudes dele? Como é que ele começa o seu dia? Como é que ele motiva pessoas, estimula pessoas? Como é que ele lida com gente, com seres humanos? Como é que ele faz? Né? Por que os resultados desses líderes são assim tão melhores? E chegamos então à conclusão de 7 fatores, 7 atitudes que todos eles têm e praticam. E isso nos levou a acreditar e nos leva a acreditar que esses fatores, quando são praticados por você aí como líder, então nós podemos de uma certa maneira garantir a você que você será um líder melhor, fazendo aquilo que eles fizeram, fazendo aquilo que eles fazem. Isso já foi testado e os resultados são muito bons. Então, pense aí, reflita comigo. Estas são as 7 atitudes para um líder bem-sucedido, para um líder ainda melhor. E a primeira delas começa com isto aqui. Existe um filósofo que eu gosto muito, William James. William James é considerado na filosofia como o pai do pragmatismo. E ele também é o criador e introdutor da moderna psicologia, escola de psicologia.
E ele dizia o seguinte: olha, não perca o seu tempo criticando as pessoas, porque normalmente quando nós criticamos alguém é porque não gostamos do que essa pessoa fez. Não aprovamos a maneira que essa pessoa tem de agir. E ele disse: o problema não está aí. O problema não é a maneira da pessoa agir. E pode observar, porque isso acontece com você também. Quando você é criticado, é provavelmente porque você fez algo que alguém não gostou. Ou você deixou de fazer algo que alguém esperava que você fizesse. William James, numa visão muito pragmática, ele diz o seguinte: o problema não está na maneira de agir. O problema está na maneira de pensar. Porque você age do jeito que age, porque você pensa do jeito que pensa. Se quiser mudar a maneira de agir, precisa primeiro mudar a maneira de pensar. E é aí que começa. Sabem, o primeiro passo, a primeira atitude, naquilo que nós vimos que é comum entre líderes que se destacam e são os melhores, é que eles pensam como vencedores. Pensar como vencedor, olha, não tem nada a ver com autoajuda. 4 coisas são fundamentais e que demonstram como pensa um vencedor. O que é pensar como vencedor? É fazer estas 4 coisas. Primeira delas, planeje o que vai fazer. Não faça sem um bom planejamento. E nos dias de hoje, principalmente, significa replanejar. Porque vamos ter que rever o que foi planejado, vamos ter que refazer o planejamento. Agora, saiba muito bem onde está e para onde está indo. Um bom planejamento é fundamental. O líder ele tem que ser o orientador e essa orientação parte de um bom planejamento. Segunda questão, organizar. Porque é claro, minha gente, você colocou no papel. Agora, para tirar do papel e tornar isso realidade, temos que estar organizados. Quem vai, quando vai e como vai, que recursos serão necessários, qual será a autonomia que os atores envolvidos aqui nesse planejamento vão ter, qual é o nível de autonomia que cada um vai ter, qual é o nível de responsabilidade, eles responderão pelo que naquilo que vão fazer. Então a organização é fundamental. Sem organização não há produtividade. Produtividade você sabe fazer mais com menos. Então precisamos nos organizar. Terceiro, treinar as pessoas. Olha, eu posso assegurar a você que nunca antes treinar pessoas foi tão importante e fundamental como é agora. Agora, é um bom treinamento, e o bom treinamento nem sempre é aquele treinamento motivacional. Essa história de ouvir um palestrante e porque ele fala muito bem, vamos contratar e vamos treinar todo o nosso pessoal, isso dura uma semana, você sabe disso? Depois de uma semana voltou tudo ao que era antes, foi bom enquanto durou, mas durou muito pouco. O bom treinamento, minha gente, tem que ser um treinamento responsável. O bom treinamento tem que ser aquele que faz com que as pessoas façam. Sabe, como é que normalmente as pessoas aprendem? O processo tem 3 fases, é o ver, o ouvir e o fazer. Tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende ouvindo. Agora, seguramente só podemos saber que aprendemos de verdade quando fazemos. E se você observar muito bem, a maioria dos treinamentos é apenas alguém falando e outros ouvindo. Agora, o mais importante muitas vezes não tem, que é a parte prática, é o fazer. Então leve isso em conta. Precisamos preparar as pessoas para fazer, para agirem. Isso é fundamental. Em um bom treinamento, as pessoas participam, elas agem, elas têm o que fazer, elas sabem o que fazer. E por último, 4ª coisa, isso é pensar como vencedor, acompanhar para ver o resultado, acompanhe de perto. Sabe, tem mais, você veja e observe muito bem isso, porque um desafio que eu vou fazer a você. Se os resultados na sua empresa não são aqueles que você espera, se ainda estão muito abaixo do que você gostaria, então você pode observar que a falha vai estar em uma dessas 4 áreas. Se as coisas não estão acontecendo, muitas vezes é porque não planejamos corretamente, ou então não estamos organizados para executar aquilo que foi planejado, ou então faltou preparo, treinamento adequado, ou então deixamos a coisa correr frouxa, deixamos a coisa correr solta e não acompanhamos de verdade para ver os resultados. Observe essas 4 áreas e veja o que está te faltando, aonde é que estamos falhando. Isto é pensar como vencedor.
E esse bom planejamento, porque é aí que começa, então o bom planejamento começa respondendo a esta pergunta: para onde vamos? Aonde estamos? O que queremos de verdade? Sabe, é assim que começa um bom planejamento. Um bom planejamento começa quando nós então definimos isto aqui. Como transformar aquilo que nós queremos, que é um sonho, porque normalmente o que queremos são sonhos, e não há nada de errado em sonhar, mas precisamos aprender a sonhar. O mais importante é transformar um sonho em realidade. Você que está aí me ouvindo, se hoje você tem um trabalho e alcançou um certo nível dentro da empresa, em algum momento você idealizou isso. Em algum momento você quis ter isto. Em algum momento você sonhou com isto. Você é um empresário. Antes que essa empresa existisse na prática e de verdade, ela nasceu na sua cabeça, no seu coração. Foi um sonho que hoje se tornou realidade. É verdade, é bem verdade que muitas vezes o sonho vira um pesadelo. Tem duas coisas sobre sonhos que são fundamentais. Um sonho tem a ver com aquilo que nós mais queremos na vida. O que é que você mais quer na vida? Esses são os seus sonhos. Agora, é muito importante entender pelo menos duas coisas sobre sonhos. E a primeira delas é essa aqui, olha. Nem todos os sonhos que a gente tem, nós realizamos. Este homem, por exemplo, se você perguntar a ele, Steve Jobs, qual é o seu maior sonho, Steve Jobs? Como foi perguntado a ele em uma ocasião. Você que criou tantas coisas maravilhosas e é um grande sucesso, é uma demanda enorme pelos produtos que nasceram na sua mente, na sua cabeça. Agora, tem algum sonho que você ainda não realizou e gostaria de realizar? E sabem que ele surpreendeu a todos com a resposta que ele deu quando ele disse assim: olha, o meu sonho pessoal de vida, o meu maior sonho é simples, é não ser o homem mais rico no cemitério. Eu duvido hoje em dia que o cemitério onde ele está enterrado tem alguém com mais dinheiro do que ele. Não tem. Ele morreu e os bilhões de dólares que ele acumulou estão aí. Ele é o homem mais rico do cemitério. Ele realizou muitos sonhos, mas esse ele não conseguiu realizar. Isso nos ensina o quê? Isso nos ensina, minha gente, que a realidade da vida é assim. Você pode sonhar. Você deve sonhar. Você deve perseguir os seus sonhos. Mas entenda que nem todos os sonhos que você tem vão se realizar. E é assim com todos nós, não é apenas com você. Temos que ter maturidade de comemorar e celebrar aqueles sonhos que realizamos e deram certos. E aqueles que não deram, entenda, não era para dar certo mesmo. Eram sonhos que a gente tinha que trocar e seguir em frente, desapegar e seguir em frente, até porque aí entra a segunda grande lição que nós temos que aprender com relação a sonhos. Existem sonhos, essa é a segunda lição, que viram um pesadelo. Pergunte a esse homem, por exemplo, e você vai ver que é verdade. A Ike Batista, ele sonhou em ser o homem mais rico do mundo. E naquela ocasião ele tinha uma fortuna invejável e expressiva de 33 bilhões de dólares. Era o que se estimava a fortuna dele. Agora, por conta dessas coisas da vida, erros no meio do caminho, mudanças de mercado, coisas que a gente nem sempre consegue prever com eficácia e com eficiência, e o que aconteceu foi que o sonho desse homem foi na realidade um grande, um enorme pesadelo, e hoje as perdas que ele acumulou foram incríveis, foram notáveis, foram muito ruins. Então tem sonho que vira pesadelo, e aí sabe o que nós temos que fazer? Larga o maldito do sonho. Temos que aprender a desapegar, minha gente. Por mais difícil que seja isso, mas temos que aprender a desapegar. Sabe, nós temos uma mania como brasileiros que nos custa muito caro, que é essa mania de viver dizendo e repetindo o tempo todo que brasileiro não desiste nunca. Eu sou brasileiro, eu vou até o fim. Pois olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? E pense sobre isso. Reflita sobre isso. O fim é o fim mesmo, porque chega uma hora que acaba mesmo. Então, tome cuidado com isso. O Barão de Tararé tem uma frase marcante em que ele dizia o seguinte: não é vergonhoso mudar de ideias. Vergonhoso mesmo é não ter ideias para mudar. Então tenha ideias, tenha novos sonhos. É assim que você se refaz. Agora, tudo começa com uma pergunta. O bom planejamento começa com essa pergunta. E ela é para você, essa pergunta: qual é o seu negócio? Que produtos a sua empresa oferece?
ou deveria estar oferecendo? Que clientes a sua empresa atende ou deveria estar atendendo? Sabem, essas perguntas que parecem ser assim tão simples, elas aconteceram de verdade em um case de mercado, um caso de estudo e que é muito estudado por universidades no mundo inteiro, caso real, entre as duas maiores empresas de refrigerantes no planeta. São elas, claro, você conhece a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. E sempre houve uma briga, uma guerra muito grande pela liderança no mercado de refrigerantes. E a Coca-Cola sempre esteve à frente. Em 1996, quando foi feita uma análise de mercado para saber quanto valia cada uma dessas companhias, a Pepsi valia 42,3 bilhões de dólares, isso é muito dinheiro, porém, quando comparado com a Coca-Cola valia 130,6 bilhões de dólares. E é um número invejável. E a Pepsi tentava tudo o que podia para ombrear com a Coca-Cola, para aumentar o seu market share, aumentar a sua participação de mercado, mas não conseguia chegar perto da Coca-Cola, até que eles, então, em uma reunião de executivos na Pepsi, resolveram fazer estas perguntas que você acabou de ouvir aí. Qual é o nosso negócio? Que produtos a gente oferece? Ou deveríamos estar oferecendo? E foi aí que começou a grande virada da Pepsi. 10 anos depois, quando analisaram o quanto valia a Pepsi, quanto valia a Coca-Cola, o resultado foi esse. A Pepsi valia então 95 bilhões de dólares e a Coca-Cola 95,4. O que foi que a Pepsi fez? Simples. Quando começaram a perguntar qual é o nosso negócio, perceberam que não deveria ser apenas refrigerante. Que produtos a gente oferece, deveríamos estar oferecendo. Eles ampliaram o leque, expandiram o seu portfólio, o seu mix de produtos e começaram a investir em produtos como salgadinhos, e aí foi que se ampliou e cresceu. Então há um momento, minha gente, que a gente tem que desapegar e mudar para melhor e ampliar a nossa visão. Eu vou te dar um outro exemplo. Muitos de nós aí, muitos de vocês conhecem a Nokia. A Nokia é uma empresa finlandesa e existe há mais de 130 anos. O que pouca gente sabe e conhece é que a Nokia não foi sempre uma empresa de tecnologia, fabricante de aparelhos de celulares, como você muito bem conhece. O primeiro produto da Nokia, pasmem vocês, não sei se você sabe disso ou não, mas o primeiro produto da Nokia foram guarda-chuvas, botas de borracha. A Nokia já foi uma das maiores produtoras mundiais de pneus. Você consegue imaginar isso? Houve um tempo que um pneu famoso era Michelin, era Goodyear, era Firestone, ainda é. Agora, nesse momento, houve um tempo que um pneu famoso era Nokia, vinha com a marca Nokia. Hoje você conhece a Nokia como fabricante de aparelhos de celular e nem isso ela faz mais. Alguns anos atrás, a Nokia vendeu a sua divisão de celulares para a Microsoft. Estima-se que algo em torno de 8 bilhões de dólares foi o preço dessa venda. E a Nokia, então, hoje não fabrica mais celulares. É uma empresa de tecnologia. Como é que uma empresa sobrevive ao longo de tantos anos, dura tanto tempo, se fazendo essa pergunta constantemente? E essa pergunta são os líderes que precisam fazer, porque é daí que nasce o futuro de uma organização. Qual é o nosso produto? Que produtos a gente oferece? Que clientes a gente atende? Ou deveríamos estar atendendo? E se for necessário mudar, mude. Se for necessário largar o maldito do sonho que virou pesadelo, não tenha dúvidas, continue vivo. Você interessa vivo e não ao contrário. A sua empresa tem que continuar, o show tem que continuar. Pense nisso. Essa é a primeira atitude. E é isso que nós temos encontrado em líderes que mais se destacam. Isto é pensar como vencedor. Pense nisso, pratique isso. Comece a observar essas 4 áreas: planejar, organizar, treinar e acompanhar. Comece a observar isso tudo melhor. É por aí que começa. Essa atitude é diária e é fundamental para ser um líder ainda melhor. É o seu papel como líder. Aí vem a segunda atitude. Vamos ver a segunda atitude? A segunda atitude, aquilo que a gente vem observando nesses líderes que realmente se destacam, é uma atitude fundamental, que é a atitude de agir, ação.
sabe, entrar em ação, fazer as coisas acontecerem, agir mais e falar menos. Sabe, há um momento que nós temos que deixar a filosofia de lado, arregaçar as mangas e agir. Tem gente que leva muito tempo pensando, analisando, tem sempre um plano maravilhoso, mas que ainda não implementou, mas que vai implementar. Ainda não comecei, mas eu vou começar. Tem um momento, minha gente, que a gente tem que arregaçar mesmo as mangas e dizer, olha, quer saber? Eu vou fazer acontecer, sabe? E tem que agir. Agora, por favor, não confunda ação com agitação. A diferença é que um dá lucro, o outro dá prejuízo. A ação correta tem pelo menos 3 coisas que são fundamentais. A ação tem que ser criativa, tem que ter criatividade, e para ter criatividade tem que ter ousadia, ousar o novo, arriscar-se um pouco mais. Não apenas copiar o que os outros estão fazendo, ou fazer igual, ou mesmo tentar fazer melhor aquilo que o outro já faz. Sabe, tem um momento que a gente tem que, para se destacar de verdade, procurar algo novo, alguma coisa que ninguém ainda tentou, que ninguém ainda fez. Sabe, aquele ditado que o primeiro bebe a água mais limpa? É mais ou menos por aí. Agora, para que haja criatividade, para que haja ousadia, essa é a ação correta, tem que ter o fundamental, que é energia, saúde boa. Como é que está a saúde da tua empresa? Como é que está a sua saúde? Você cuida de tanta gente, não é mesmo? Você cuida de cliente, de fornecedor, de funcionário, de gerente de banco, de tanta gente que você cuida. E quem é que cuida de você? Como é que você cuida de você mesmo? Como é que você cuida da tua saúde? Energia é fundamental. Vocês sabem que muitas vezes, quando eu vou visitar uma empresa, eu percebo assim, uma empresa doente. Muitas vezes o desânimo é tão grande, há um marasmo, as pessoas andam meio que se arrastando, é mais ou menos como um trailer do Walking Dead, sabe? Um bando de zumbis, as pessoas de ai ai ai, ui ui ui, desanimadas, sem nenhum entusiasmo com aquilo que estão fazendo, nenhuma preocupação em fazer ainda melhor. Então por que isso acontece? Falta de energia. A energia é fundamental, a sua saúde é fundamental. Sabe, como é que se constrói uma boa saúde? Como é que a gente constrói essa energia que nos traz a alegria de viver, a vitalidade para viver, essa vontade de viver e de contribuir e de fazer sempre algo melhor, de estar sempre entusiasmado, sempre animado? Como é que se constrói isso? Com saúde boa, com bons hábitos saudáveis. Quase todos os grandes preparadores físicos, desde os mais famosos, como Nuno Cobra, como Márcio Atala, todos eles concordam em dizer o seguinte: saúde boa, pelo menos 3 coisas são necessárias para ter saúde boa. Em resumo, praticamente todos eles dizem a mesma coisa. Você precisa ter alimentação equilibrada, exercícios físicos e sono. A alimentação equilibrada significa variar um pouco melhor o que você come, cuidar de não comer comidas gordurosas e pesadas, principalmente, sobretudo, à noite. Tem gente que 10h30 da noite, 11 da noite, chega da faculdade que é picanha. Ah, mas não tem picanha, então não tem mistura, então não tem nada o que comer. Quer dizer, isso não é hora de comer carne, gente. Isso faz mal para a tua saúde. Principalmente o seguinte, quer ver? Coma menos. Quer ter uma saúde boa? Pois então, coma menos. A gente come demais, por isso que vive cansado, o organismo sobrecarregado. Coma menos. Segunda coisa, claro, exercícios físicos. E a terceira, dormir bem é fundamental. Agora, se eu te perguntar, qual dos 3 é o mais importante? Você provavelmente vai me dizer um dos 3, e a maioria sabe o que diz? O sono é o mais importante. É verdade, é verdade. Todos eles concordam. O sono é o mais importante para ter uma saúde boa, para ter energia. Então, por favor, cuidado com quem você dorme. Cuidado com quem você divide os lençóis. Dormir com a pessoa errada é motivo de mau humor, é motivo de falta de ânimo e de entusiasmo pela vida. Já acorda mal-humorado, já acorda reclamando, já acorda chateado da vida.
né? Então, pense nisso. Entrar em ação é fundamental. Os líderes que realmente se destacam são pessoas ativas, viu? São pessoas que agem, que partem para a ação, que não têm medo, que não ficam travados, que não ficam aí filosofando demais, não. É gente de ação mesmo, é gente de fazer. Então pense nisso, essa é a segunda atitude. Terceira atitude, é muito importante saber que na hora de agir, o que você for fazer, não abra mão disso aqui, ó. Tem que dar lucro, tem que ter lucratividade. Aquilo que eu dizia há pouco para vocês, por favor, reflitam melhor sobre isso. Existem apenas duas maneiras de fazer um caixa saudável na empresa. Ou você aumenta a receita ou você reduz despesa. E o ideal é fazer os dois ao mesmo tempo. Aumenta a receita e reduz a despesa. É isso que temos que fazer. Agora, nem sempre, como já falamos, a gente consegue aumentar a receita. Então, o que temos que fazer, ainda mais nesse momento, reduzir a despesa. É esse o ponto, a lucratividade. O que sobra muitas vezes é que é o lucro. Então, tem que sobrar. E só vai sobrar quando todos ajudarem a economizar. E todos podem nos ajudar nisso. A empresa inteligente, o profissional inteligente é aquele que gasta com inteligência. Então, cuidado com os recursos, gaste menos. Não é? Há um momento na vida em que nós temos que ser criteriosos e tudo aquilo que nós vamos fazer tem que dar lucro. Esta é a terceira atitude. Quarta atitude, olha como é importante, olha como é fundamental. Esta aqui é a quarta atitude e é muito conhecida de todos nós. E alguns acham até que já sabem, já são. É uma postura de vida. Nós temos observado que os líderes que realmente conseguem resultados melhores são otimistas, sabe? Pessoas que se preparam e que veem oportunidades onde muitos só veem problemas. Você é uma dessas pessoas que não consegue enxergar nunca uma solução e apenas o problema? Sabe, nós temos que ser otimistas, porque otimista significa estar preparado para ver oportunidades. Otimismo, minha gente, nem sempre é uma questão de escolha. O que você acha? Não é? Você sabe muito bem como é que age um otimista. Agora, você sabe como é que age um pessimista? Se eu perguntar assim a você, você pode escolher entre ser otimista ou ser pessimista? Isto é uma questão de escolha? O que é que você acha? Olha, não é uma questão de escolha, por mais que você diga que sim, não é não. Não é uma questão de escolha, sabe por quê? Porque observe como é que age um otimista, não preciso dizer, você já sabe. Agora, como é que age um pessimista? Ele não age, ele desiste no meio do caminho, ele deixa para lá, ele abandona os seus planos, ele para, qualquer motivo faz ele esmorecer, desanimar e parar. Então, você pode parar? Você pode deixar para lá a sua carreira? A empresa que você construiu, a vida que você construiu, porque é isso que faz o pessimista. Ele abandona, ele deixa para lá. Ele simplesmente resolve não fazer mais nada. Então, olha, é uma alternativa? É. Mas é uma opção para pessoas de bem e do bem, como você, como eu? Claro que não. Então, minha gente, nós só temos um caminho. E é por isso que é tão impressionante de ver como que algumas pessoas conseguem não desanimar, não perder o seu entusiasmo. Olha, chega de falar de crise. Não deixa as pessoas ficarem falando de crise perto de você. Chega de desânimo. Há um momento que nós temos que erguer a cabeça e dizer, olha, quer saber? Chega de reclamação aqui dentro, tá bem? Vamos olhar para frente. É isso que se espera de um líder. Ele está acreditando e ele acredita tanto que, por mais difícil que seja, ele faz parecer que é fácil aquilo que é difícil. Por quê? Porque a postura dele é de uma pessoa otimista, uma pessoa que está olhando para frente, uma pessoa que está se preparando, que está vendo oportunidades, não apenas problemas. Essa é uma atitude fundamental para um líder. Quinta atitude, ser revolucionário. Como é que um ser humano como você e eu, comuns do jeito que somos, podemos nos tornar e ser considerados líderes revolucionários? Começa por uma questão fundamental, entender e ser resiliente. É a importância e essa capacidade que alguns líderes têm
de ser resilientes, de começar de novo, sabe? Quebram também, têm dificuldades também, têm problemas também. Só que a diferença é que não ficam ali chafurdando na lama das preocupações, não ficam ali envolvidos e só falando de problema. Quebrei, tive problema, tive dificuldade, mas quer saber? Não vou desistir, eu vou continuar. Alguns desistem, alguns desanimam de vez. Agora tem outros que têm uma enorme, extraordinária capacidade de levantar a cabeça, erguer os ombros, respirar fundo e recomeçar tudo de novo. Sabe, isto é fundamental, essa capacidade de se inovar, de fazer novo de novo, sabe, de fazer diferente e melhor, porque isso é inovação. Essa capacidade de se reinventar é diária, é o tempo todo, sabe? Reinvente a sua empresa, reinvente a sua própria vida, reinvente o seu casamento, reinvente todas as coisas que você faz e a maneira como você faz. Faça de novo, reinvente. Como, por exemplo, fez a Volkswagen. A Volkswagen foi uma experiência incrível e maravilhosa, porque a Volkswagen teve um dos seus grandes sucessos de vendas, foi o Fusca. E até hoje a Volkswagen continua vendendo Fusca, só que é um novo Fusca com um novo nome, é o New Beetle. Você pode observar, é o Fusca de novo, só que redesenhado, reestilizado. É isso que eles fizeram. O que eles fizeram? Diferente e melhor. Pegaram o mesmo Fusca e fizeram ele diferente e melhor. Querem ver? Uma das empresas considerada como a mais inovadora hoje do planeta. Não pelo número de patentes que registra todos os anos, mas pela demanda que eles geram e criam. Essa empresa é a Apple. A Apple já foi considerada uma das empresas mais bem-sucedidas no mercado. Chegou a valer 658 bilhões de dólares, muito mais do que a ExxonMobil, que vende petróleo. Agora, o que é a Apple? O que a Apple faz? A Apple conseguiu uma magia no mercado, conseguiu o feito extraordinário de criar demanda com produtos absolutamente inovadores. Eu fiquei impressionado quando a Apple inaugurou a sua segunda loja no Brasil, em São Paulo, Shopping Morumbi. E houve filas, se formaram filas na porta da loja durante 3 dias para a inauguração. As pessoas queriam estar ali na inauguração da loja. E uma coisa que me chamou ainda mais atenção foi que uma repórter entrevistou a primeira pessoa, um sujeito lá que foi o primeiro a entrar na loja. Dormiu 3 dias na calçada e foi o primeiro a entrar na loja, e a repórter foi lá e perguntou para ele: escuta, é verdade mesmo? Você foi o primeiro que entrou na loja? Ele disse: sim, fui eu. Quer dizer que você dormiu 3 dias na calçada? Foi isso mesmo. E foi o primeiro que entrou? Fui eu mesmo. E o que foi que você comprou? Ele disse: nada. É incrível. Quer dizer, como é que pode um negócio desse? Dormiu 3 dias no chão para ser o primeiro a entrar na loja e não comprou nada. Os produtos da Apple não são os mais baratos. Agora, o que faz uma criatura fazer o que esse sujeito fez? Sabe, que empresa é essa? Essa é uma empresa que se incomoda com a mesmice, que quer inovar sempre. Sabe, a empresa que criou o iPod, que criou o iPhone, que criou o iPad. Hoje, no meio publicitário, se fala, e é comum de ouvir, em tom de brincadeira, aqueles que dizem: quem iPod mais, chora menos. Agora, por quê? Porque é reconhecidamente uma empresa inovadora. Existe algo por trás da Apple que não há nada de místico, mas eu imagino que não há nada de místico, mas uma coisa curiosa é que todas as mais importantes reuniões na Apple, os seus principais executivos se reúnem e eles começam a reunião e terminam a reunião fazendo a mesma pergunta. É uma pergunta que eles fazem. Isso funciona para eles como um ativador da criatividade, do espírito inovador. E é uma pergunta que você também pode fazer e deve fazer como líder na sua empresa. A pergunta é muito simples e eles dizem assim: em que nós somos diferentes e melhores? É assim que eles começam uma reunião e é assim que eles terminam uma reunião. Em que nós somos diferentes
e melhores. Então pense nisso. Esse é o caminho da inovação. Inovação não é invenção. Inovação é fazer diferente e melhor. Faça diferente, faça melhor e você será inovador. E quando você se torna inovador, você cria uma verdadeira revolução com produtos novos, com ideias novas. É isso que se espera de um líder. As pessoas seguem uma pessoa revolucionária. As pessoas seguem esse líder que inspira, que traz entusiasmo. Ele estimula todos com sua mentalidade inovadora, porque ele enxerga antes. Ele vê coisas que nem todos conseguem enxergar e ver. Pense nisso. Essa é a quinta atitude muito comum nesses líderes que se destacam como sendo os melhores líderes. Pense nisso. Vamos ver então a sexta atitude. Essa aqui é praticada por esses líderes que realmente se destacam. Essa sexta atitude, antes de falar a respeito dela, eu tenho que te dar uma informação. E quero que você abra bem o seu coração para ouvir o que eu vou te falar agora. Ela é um pouco polêmica. E nós refletimos muito sobre isso. E fomos a fundo estudando alguns líderes para confirmar essa sexta atitude. E realmente ela foi confirmada. Isto todos os líderes que mais se destacam têm em comum. Eles realmente levam a sério e praticam isso como coisa séria. A sexta atitude é esta aqui. Desenvolva a sua espiritualidade. Talvez você se pergunte aí agora, mas o que espiritualidade tem a ver com negócios? Tem a ver com o mundo empresarial? Tem tudo a ver. Desenvolver a sua espiritualidade significa ser ético. Isso é desenvolver a sua espiritualidade. Espiritualidade não é religiosidade, não é disso que eu estou falando. Estou falando de igreja, não estou falando de religião. Eu estou falando de comportamento ético. Uma pessoa espiritualizada, uma empresa espiritualizada é uma empresa e uma pessoa, um profissional que tem um código ético e ele segue esse código de ética. Nós não temos tempo aqui para falar, como eu gostaria de falar, sobre ética. É um conceito muito amplo, é um conceito muito profundo. Quando você estuda os grandes pensadores da ética, como por exemplo Spinoza, você percebe a grandiosidade do tema, a profundidade do tema. Mas vamos pegar um aspecto fundamental e importante da ética, que é o comportamento ético. O comportamento ético é feito de três questões que são sempre fundamentais. Três coisas que nós não podemos abrir mão. Quando você observa um profissional ou observa uma empresa, você está observando o quê? O comportamento desse profissional, o comportamento dessa empresa. E para que esse comportamento seja considerado ético, ele tem que ter pelo menos três coisas sempre. Comportamento ético é quando você pensa e fala e faz aquilo que pensa. Ter um comportamento ético é exatamente isso. É aquilo que eu penso é igual ao que eu falo, que é igual ao que eu faço. Por que, por exemplo, hoje em dia nós nos frustramos com os políticos? Não acreditamos como precisaríamos acreditar em políticos, não acreditamos, não levamos a sério. Por quê? Porque aquilo que ele pensa ninguém sabe, aquilo que ele fala nunca é o que ele faz, ou o que ele vai fazer, ou o que ele fez. Já observou os políticos? O que ele pensa, de verdade ninguém sabe. E aquilo que ele fala nunca é aquilo que ele fez. Dificilmente é aquilo que ele vai fazer. Ele promete, mas ele não cumpre. E nunca é aquilo que ele fez. Ele está sempre dizendo que não fez. Então, o que é comportamento ético? Ser transparente na maneira de pensar, é aí que começa, e se comprometer com aquilo que fala. Tem que haver uma coerência, aquilo que eu penso tem que ser igual àquilo que eu falo, que tem que ser igual àquilo que eu faço. Isto é comportamento ético. E é este comportamento ético que faz, sabe o quê? Com que a gente venda mais. Sabe por quê, minha gente? Porque eu poderia apresentar para vocês aqui várias importantes técnicas de vendas. Existem milhares, centenas de milhares. Estratégias para vender mais. Agora, existem duas que são a base de todas elas. Para encantar clientes,
para vender mais, duas coisas precisam acontecer, e a primeira delas, o cliente tem que confiar na gente. Confiar em você, confiar nos seus produtos, confiar na sua empresa. Segundo, ele tem que gostar da gente. Essas duas coisas são fundamentais. Agora, é nessa ordem, porque ninguém gosta de quem não confia. Primeiro tem que confiar para depois gostar. Agora, só vão confiar se você for ético. Só vão confiar na sua empresa se você cumprir aquilo que promete. Prometeu? Vai lá e cumpre o que prometeu. Não faça promessas que não serão cumpridas. É aí onde entra a espiritualidade. Essa questão é intangível muitas vezes, mas que todos sentem e faz falta quando não vem e reclamam quando não tem. Então, é fundamental entender isso. Espiritualizar a empresa é ser ético, é definir muito bem qual é a missão dessa empresa, qual é a sua visão de futuro, quais são os seus valores. Agora, é mais ainda do que isso. E se você me permite, ainda aqui nessa sexta atitude, se você me permite, eu quero chamar a sua atenção para uma questão fundamental na espiritualidade, que mais uma vez não tem a ver com religiosidade, mas tem a ver com espírito. Isso sim, um espírito elevado. Olha, minha gente, eu não sei se você é uma daquelas pessoas que crê ou não crê na existência de Deus. Existem aqueles que não creem em Deus, que não acreditam que existe Deus, que questionam a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não perca o seu tempo especulando, analisando se existe ou não existe Deus. Eu respeito as suas crenças, eu não quero colocar em dúvida as suas crenças. Agora eu quero que você encontre um tempo para falar com Deus. Em algum momento da vida, sabe, às vezes nós entendemos e descobrimos que não nos bastamos por si, que tem que existir uma razão de estarmos aqui, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, por que trabalhamos tanto do jeito que trabalhamos. Muitos de vocês que estão aí me ouvindo agora, não é, que têm dificuldades para dormir à noite, para relaxar, sabe, que vivem preocupados, que vivem ansiosos. A espiritualidade, ou voltar os pensamentos para o Criador do Universo, para Deus, nos ajuda a nos sentir em paz. A paz vem daí. Sabe, confie mais em Deus. Encontre um tempo para falar com Deus. Quando você estiver sozinho, onde é que você pode encontrar Deus? É no silêncio do seu coração. Nem sempre você tem que ir para uma igreja barulhenta, não é nada disso. Estar no meio de todo mundo, se tranca no seu escritório, fecha a porta, vai no banheiro, fecha o banheiro, fecha a porta. E ali naquele momento em que está só você, sozinho, com você mesmo, você fala e abre o coração e diz: meu Deus, eu não estou aguentando. Se é verdade, me ajuda a crer. Me ajuda, porque a minha crença é muito pequena. Eu tenho muitas dúvidas e eu não estou bem. Fala, abre o coração. É assim que você começa a conhecer a Deus de uma maneira impressionante e absolutamente necessária e absolutamente fantástica. Sabe por quê? É nesses momentos que você descobre que Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não está aí para realizar os seus desejos de vida. Agora, Deus vai te trazer paz ao seu coração. Você mesmo tendo muitos problemas, você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Quantos de nós que se abria a gavetinha ali ao lado da sua cama, o que a gente encontra ali são ansiolíticos, antidepressivos. Nunca antes na história da humanidade se consumiu tanto antidepressivo. Há 40, 50 anos atrás não se falava de depressão como se fala hoje. Há 40, 50 anos atrás a gente não usava tantos remédios, tantos psicotrópicos, tantos estimulantes para manter vivo, acordado, trabalhando, pensando. Gente, isso tudo não nos ajuda. Isso tudo cobra um preço caro na tua saúde. Agora, fique em paz. Encontre paz. Isso também é espiritualidade. Pensa nisso. Sétima e última atitude. Essa é mais fácil de compreender e também de aceitar. Pratique e desenvolva a simplicidade. Isso é fundamental. Sabe o que é simplicidade? Ser mais simples, viajar com menos,
mais leve, aprender a desapegar de algumas coisas. Simplicidade é quando menos é igual a mais. Observa que o igual está aí no meio. O igual está entre o menos e está entre o mais. Sabe por quê? Isso significa que é para ser igual e não superior. É para ser igual e não inferior. Não se sinta menos, como também não se sinta mais. É aí que vem a simplicidade. A humildade nasce daí, e não se sentir inferior e não se sentir também superior. É se encantar com essas coisas que são tão simples e funcionam e sempre vão funcionar pela simplicidade que têm, sempre vão funcionar e vão continuar funcionando. Então, simplifica a tua vida. Empresas que cresceram porque simplificaram, como por exemplo Casas Bahia, simplificou o crédito e vende o que vende. Magazine Luiza, Ricardo Eletro. Empresas como a Gol, que foi a primeira que instituiu e estabeleceu um ticket como bilhete de passagem direto no balcão. E quando a Gol fez isso, muitos duvidaram de que iria dar certo e de que iria funcionar, e hoje todos copiam e fazem igual. Simplifique, simplifique as coisas, simplifique a sua vida. Aí estão, estas são as 7 atitudes. E eu quero que você veja todas elas agora, juntas. É muito importante que você repense o seguinte: isso que eu estou te mostrando é o resultado de uma pesquisa de mais de 20 anos, em que nós procuramos descobrir como agem os grandes líderes, líderes que se destacaram. E todos eles têm isso em comum. Todos eles fazem a mesma coisa, embora não se conheçam, têm os mesmos hábitos, alguns mesmos hábitos, não são todos, algumas mesmas atitudes, não são todas. Eu não quero dizer que isso é infalível e que se funcionou com eles, vai funcionar com você também. Mas eu posso te garantir que vale a pena tentar. E muitas dessas 7 atitudes provavelmente você já as pratica, mas não todas elas. E o mais importante é praticar todas elas, porque uma complementa a outra, uma dá vida para a outra. Vamos ver todas elas juntas, então? Aqui estão as 7 atitudes. E começa por isso aqui, ó. Comece a pensar como vencedor. Planejar, organizar, treinar e acompanhar. Em seguida, entra em ação. Para de tanta filosofia, de tanto pensar e vamos agir. Mas na hora de agir, lembre-se, tem que dar lucro o que você faz. E vai dar lucro se você estiver vendo oportunidades, sendo otimista. Aí você vai revolucionar o mercado e vai fazer diferente e melhor. E quando você começa a olhar para dentro e ver que o mais importante são os seus valores de vida, desenvolver a sua espiritualidade, e aí então você simplifica a tua vida e fica mais leve e começa a viver melhor. Aí estão, meus amigos. É isso que eu quero que você pense como líder. Não abra mão dos seus valores de vida. É isto que é o mais importante. O que nós precisamos nesse momento são líderes fortes, influentes, inspiradores, que nos façam querer segui-lo. Líderes que não se deixam abater, líderes que não andam por aí de cabeça baixa e reclamando o tempo todo, líderes que entenderam que não está decretado um vale tudo por um negócio, vale tudo por um lucro a mais. É claro que não. O que nós precisamos é de um líder que seja o exemplo. Olha que falta, que necessidade que faz para todos nós um líder que seja hoje um exemplo para uma nação, um exemplo como empresário, um exemplo como pai, como mãe. Não abra mão dos seus valores de vida. É isso que nós precisamos, de líderes que não se vendem, líderes que não se compram, porque não estão à venda, porque você não pode comprar homens e mulheres assim, que não abrem mão daquilo que é mais importante, que não se deixam levar por aquilo que todos estão fazendo. É normal, faz parte. Não, não é normal. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Não é normal. A corrupção não é normal. Se vender não é normal. Praticar, corromper o outro, se deixar corromper pelo outro, nada disso é normal. Reúna a sua equipe, reúna o seu pessoal,
Reúna a sua família e fale com eles a respeito disso. Mostre isso para eles. Defina junto com eles, pessoal, o que é mais importante aqui, quais são os nossos valores, o que é que vem em primeiro lugar. Olha, nos últimos 20 anos, as empresas que se mantiveram no mercado e que são sólidas, as empresas que se destacaram e que cresceram, os profissionais que continuaram crescendo, que continuaram encontrando espaço no mercado, foram exatamente esses profissionais que não se venderam, que não baixaram a guarda, que não baixaram a cabeça e que defenderam os seus valores. É isso que nós temos que fazer. Há um momento que nós temos que pensar sobre o que é mais importante, o que fica além de nós. Nós vamos, e o que fica depois da gente? Nós não temos nada, minha gente. Tudo isso que você usa hoje em dia é exatamente isso. Você usa durante o tempo que está aqui, o carro, a casa, o dinheiro que tem, a prosperidade que conquistou. Parabéns! Mas isso não pode vir em primeiro lugar. O que fica em primeiro lugar, o que vem em primeiro lugar é o legado, é aquilo que você deixa, é aquilo que vão falar de você e que vão fazer sentir falta de você quando você não mais estiver aqui. Então é isso que nós temos que pensar. A empresa tem que continuar além de você. Sabe, a sua imagem, a sua história de vida tem que falar por você quando você não estiver aqui para se defender, para falar por si mesmo. Pense nisso. É esse o momento que nós temos que falar de ética, falar de valores, reunir o nosso pessoal e fortalecer isso em todos eles. Mostrar que temos valores aqui e que não negociamos esses valores. Pensa nisso. Aí estão 7 atitudes que podem fazer de você um grande líder, um líder inspirador, um líder influente. É isso que eu desejo para você, é isso que você merece como líder. Viver uma vida melhor, viver uma vida feliz, ver e colher os resultados das suas atitudes. Atitude é uma questão de escolha, pois então escolha agir da melhor maneira possível. Pensa nisso. Olha, muito obrigado pela sua atenção. Foi muito bom ter estado aqui com você, esses breves momentos em que compartilhamos não apenas de informações, mas compartilhamos também de vida. Você viveu daí, eu vivi daqui, e eu desejo a você muito êxito, muito sucesso, e conte comigo para isso. Muito obrigado e até breve.